que Ele tem propósito e que Ele chama de propriedade peculiar, de sacerdócio real, aqueles que são santos, eleitos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Deus não tem compromisso com minha aparência e com sua aparência. Deus não tem compromisso com título, com cargo. Deus não tem compromisso, irmão, com o homem. O compromisso dele é com a sua palavra, porque ele vela pela palavra dele para se cumprir. E aquilo que Deus determinou para fazer em nossas vidas nessa noite, Ele vai fazer, porque Ele é Deus e Ele não vai mudar, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você diz amém? Eu quero ler com você o livro mais difícil de você achar na Bíblia, que é o livro de Apocalipse, no seu capítulo de número 2. O Senhor ministra essa palavra no meu coração. E eu quero conversar um pouco com você que não consegue se ver naquilo que Deus tem para você. Eu quero pregar para você que não consegue se enxergar naquilo que Deus tem com você. Eu quero falar com você que muitas vezes não entende a necessidade de manifestar o encontro que você teve com Deus. Porque é muito fácil aqui dentro, irmãos, a gente adorar a Deus, pois aqui dentro a gente fortalece a nossa fé, mas lá fora é o lugar onde a gente manifesta a nossa fé. Aqui dentro você tem liberdade de adorar, mas lá fora nem todo mundo, irmãos, quer entender a sua forma de adorar. Porque não se trata, irmãos, do fato de eu adorar, não se trata de eu adorar, mas se trata de como eu adoro. Eu preciso entender que a minha adoração não deve ser simplesmente uma canção. A minha adoração não deve se limitar simplesmente a uma voz, mas a minha adoração precisa ser um modo de vida, porque o Senhor, Ele quer trabalhar dentro de mim, Ele quer fazer um operar de dentro para fora, para que Ele possa, irmão, resplandecer o brilho da glória dEle através da minha vida. Então eu quero ler com você Apocalipse 2, amém? Quero que você se concentre muito aqui, porque eu sei, irmãos, que Deus quer falar com você. Eu sou um tipo de pregador que eu não olho se a igreja está dando glória ou não, porque tem horas que a gente traz a palavra e Deus faz a igreja ficar na brisa do silêncio, porque é sinal, irmão, de que alguém está recebendo aquilo que está sendo pregado. Às vezes, quando está muito rendezvous na igreja, muito barulho, muita agonia, é porque alguém está esperando, na expectativa de alguma coisa acontecer. Mas quando algo está acontecendo, irmão, a terra se cala, porque quando o Senhor falou com Elias, Ele falou através de uma voz mansa e não foi através do fogo, não foi através do vento, não foi através do terremoto, mas foi através de uma voz mansa e suave. Amém? E louvado seja Deus. Verso de número 1 de Apocalipse 2. A carta diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. As 7 estrelas aqui representam 7 pastores de 7 igrejas. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem-se apóstolos e o não são, e tu achaste mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome. A Bíblia está aberta. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sente no graças a Deus. Irmãos, nós acabamos de ler um texto da Bíblia Sagrada que faz menção a uma primeira carta, a qual Jesus enviou para uma das 7 igrejas da Ásia. A Bíblia vai nos mostrar aqui neste texto a revelação de um Jesus que não é mais crucificado,
A revelação de um Jesus que não está mais sepultado, mas a revelação de um Jesus que está em corpo de glória e que passeia no meio da sua igreja. Essa palavra vai nos mostrar a revelação de um Jesus soberano, poderoso, eterno, magnífico, e também vai nos revelar, através desta carta, a grandeza e o cuidado de Deus para com a igreja. Até porque quando nós falamos de igreja, nós precisamos entender que aqui na terra nós temos uma família biológica, mas existe uma extensão familiar que nós podemos chamar de igreja, porque a igreja é conjunto de família. Então cada pessoa que está aqui faz parte de uma só família, de um só povo, que se chama o povo de Deus, a igreja, amado Senhor. E essa igreja recebeu uma carta, a qual o Senhor começa elogiando esta igreja, porque esta igreja era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que não se cansava. E a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, uma igreja missionária, uma igreja que tinha gás, uma igreja que era direcionada por um determinado propósito até um determinado momento. Só que quando eu percebo o cenário daquela igreja, naquele lugar especificamente, eu começo a entender muitas coisas que vai muito mais além do que está escrito, porque existe a Bíblia e existe a história. Se você for pesquisar a história, você vai perceber que Éfeso era uma das cidades mais conhecidas na sua época, era a maior e a mais rica cidade da Ásia. Éfeso era uma porta aberta para o mundo, e todo mundo que entrava ali estava ali no interesse de encontrar alguma coisa que pudesse satisfazer os seus desejos carnais, porque Éfeso era uma cidade onde as pessoas se reuniam para prestar culto a deuses pagãos. Vou pedir a você que não fofoque, não converse, só dê glória a Deus e aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Éfeso, aleluia, a história, melhor dizendo, vai contar que Éfeso era um lugar muito conhecido, e todas as pessoas que entravam naquele lugar, entravam para buscar alguma coisa. Só que há um detalhe interessante, por quê? Porque aquele lugar começou, irmãos, a conhecer o Evangelho, pois naquela cidade se passaram pastores muito conhecidos, como Paulo, Apolo, Timóteo, João. Pessoas importantes estiveram ali, despertaram um avivamento no meio daquele povo, e através daquele povo, irmão, o Evangelho foi espalhado pelas outras cidades, pelos outros países ao redor. Deus, Ele trouxe avivamento, irmão, através daquele povo que agora ouviu falar de Jesus, e que agora Jesus foi conhecido no meio deles. Aleluia! Então, para você entender isso aqui, eu quero começar te dizendo que nós não estamos aqui porque o Evangelho vai resolver todos os nossos problemas. Nós estamos aqui porque o Evangelho vai nos ensinar a lidar com os nossos problemas. Glória a Deus! Eu quero que você visualize isso aqui e entenda que eu preciso entender que Deus tem uma promessa na minha vida, irmão. Mas mais importante do que eu alcançar a promessa é eu aprender a me manter na promessa. Porque tem gente aqui, irmão, que tem promessa, ou que até mesmo a promessa já se cumpriu. A porta que Deus falou que ia abrir, Ele já abriu. Aquilo que Deus falou que Ele ia fazer, Ele já fez. Mas Ele não quer que você perca aquilo que Ele te deu de mais importante. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Porque aquele povo, irmão, era um povo fiel. Só que tem gente que é fiel, mas ao mesmo tempo é infeliz, insatisfeito, apático, triste, abatido, angustiado. Porque para ele, aquilo que ele tem não é nada se comparado àquilo que ele está buscando. Só que eu quero que você entenda que o segredo da vida não é você ter tudo que você quer, mas é você amar primeiro aquilo que você tem, porque para Deus te dar algo melhor, primeiro você tem que valorizar aquilo que Ele já te deu. Dê valor àquilo que Deus já te deu, porque Deus não vai te colocar em uma posição mais
Mas qual é o seu papel dentro do teu lar e no meio da tua família? Sabe por quê, irmão? Porque essa mensagem aqui me fala de algo muito importante. Jesus, ele disse que conhece as obras e o trabalho da igreja. Diga bem. Amém. O povo combatia as heresias, sofria, tinha paciência, trabalhava pelo nome do Senhor e não se cansava. Só que eles faziam tudo isso sem amor. Trabalhava, sofria, não se cansava, combatia as heresias. Eles trabalhavam muito, eles eram muito conhecidos, mas eles faziam tudo isso sem amor. Irmão, é possível eu pregar bem, cantar bem, desenvolver bem os meus dons na igreja sem amor? É, irmão. Porque ser usado por Deus não é ser aprovado por Deus. E eu preciso aprender isso, irmão. Porque as pessoas estão, irmãos, muito atraídas por aparências. E aparências enganam. Pessoas que hoje eram para estar em cima do altar ganhando almas, têm se deixado ser atraído por coisas momentâneas, têm se deixado ser atraído por soluções a curto prazo e sem se decepcionado com Deus e com a igreja. Mas você sabe qual é o principal motivo dessas decepções? São as falsas expectativas. Porque eu entendo, irmão, que se o meu Deus, Ele me fez uma promessa, não é o homem que vai revogar. Agora, irmão, se entra ano e sai ano e minha vida está do mesmo jeito, eu preciso perguntar a Ele o que é que eu preciso fazer para que aquele cenário mude e eu entenda que é necessário me encaixar na promessa. Você tem que entrar na igreja, irmão, não só para receber, porque aqui não é lugar só de pedir, mas aqui é lugar de oferecer, aqui é lugar de você dar o seu olhar para Deus e entender que Ele sempre conhece o que é bom para você. Diga para o seu irmão, Deus sabe o que é bom para você. Então se alegra. Diga para ele, se alegra. Irmão, acabou-se o tempo, irmão, que as pessoas se alegravam por ser perseguidas. Acabou-se o tempo em que perseguição era sinônimo de crescimento e evolução da igreja. Hoje em dia, quem é perseguido sempre tenta conseguir uma forma de revidar. As redes sociais hoje têm sido o maior causador de ansiedade na população da terra, e grande parte das pessoas usam ela como arma para matar um ao outro. As indiretinhas, as fofoquinhas, as disseminações de contendas, grande parte de problemas que acontecem na igreja, irmão, são causados por pessoas que não têm autocontrole, que é o que a Bíblia chama de domínio próprio. Irmãos, eu não vou contar esse testemunho aqui para se gloriar e nem ao menos para você se escandalizar. Mas tem mais ou menos um mês que aconteceu uma situação lá na igreja. Nós começamos a implantar uma igreja lá ali no bairro de Sussuarana. E uma das irmãs que sempre ajudava no altar, servia ali na obra, irmãos, não era nada, irmão, não pregava, não louvava, não fazia nada na igreja. Quando Deus me deu meu ministério ali no bairro de Santa Cruz, ela tinha 2 anos de convertido. O Espírito Santo de Deus falou comigo, levante ela como missionária. Eu disse, Senhor, a mulher tem... Jesus falou, me obedeça, eu obedeci. A mulher começou a pregar, fazia obra com profundidade. Deus começou a trabalhar, a usar. Deus começou a fazer um mover, irmão, ninguém entendia nada. Tinha gente que achava que ela tinha até mais tempo que eu no evangelho. Aí passou-se um tempo, teve uma festividade, Jesus disse, levante ela como evangelista de Jesus, eu obedeço. Passou-se algum tempo, eu disse assim, irmãos, eu quero contar com vocês para me ajudar na obra, vamos fazer o evangelismo, vamos ganhar alma para Jesus. Eu não sei porque o Senhor está mandando eu contar esse testemunho aqui, mas eu vou contar. E aí, irmãos, terminou o culto, ela olhou para mim, me levantou o dedo e disse, se o senhor quiser, vá lá sozinho e faça, porque eu não vou para lugar nenhum. A outra irmã disse assim, se você tiver incomodado, dou uma tapa em sua cara. E saiu as duas. Jesus disse assim, se cale, porque se você não se calar, eu vou te pesar na balança e vou te achar em falta. Se cale. Eu me calei. Irmão,
Minha oração só era essa: Senhor, faça a tua justiça, porque quem toca na bagacha, quem tenta tocar na obra de Deus, irmão, está tocando no próprio Deus, irmão. Irmão, eu fui com minha esposa tomar um açaí, irmão, no final de linha do bairro. O esposo dela ligou e disse: minha esposa está aqui baleada, me dê socorro, porque eu não tenho R$1 para levar ela para o hospital. Eu fiquei, irmão, sem entender, fiquei perdido. Peguei, fui em casa rapidinho, a primeira roupa que eu achei pela frente eu coloquei e fui para o hospital, irmão. E Deus falou comigo: ore. Porque quando, irmão, o Senhor zela pela obra dele, Ele está te mostrando, irmão, que o cuidado que Ele tem não é com você, mas é com aquilo que é dele. Deus, Ele cuida daquilo que é dele. Porque o que é de Deus, irmão, ninguém zomba. E aí, irmãos, sempre os irmãos me ligaram: que dia você vai lá na casa dela? Eu disse: eu não vou. Deus falou comigo que eu não ia, só vou no dia que meu Senhor mandar eu ir. Mas, irmão, pastor, pelo amor de Deus, que frieza é essa? Eu disse: não. Por eu passar na frente de Deus com pena, escute isso aqui, porque tem gente aqui, irmão, que Jeová vai descer a espada e não é para ter pena não, viu, irmão? O pior sentimento, bispo, é que a gente sente por uma pessoa de pena. Não é para ter pena não, porque o verdadeiro amor, irmão, lança fora a pena. E Jesus disse: você só vai quando eu te mandar. Irmão, eu chorei igual a criança. Eu disse: meu Deus, eu tenho que te obedecer. Porque tem horas, irmão, que a gente quer, por impulso, por instinto, por reação natural, agir com nossas próprias mãos para tentar ajudar. Mas Deus está dizendo: só ajude em oração. Irmão, tem gente que precisa ser ajudado, precisa, mas nem todo mundo que precisa de ajuda merece ser ajudado. Tem gente que vai precisar só contar com as nossas orações. É por isso, irmão, que muitas vezes a gente se vê em situações que se tornam um cativeiro na nossa vida, porque a gente não consegue perceber a dimensão do trabalhar de Deus e a gente quer colocar a mão de Deus não manda. Eu lembro de uma certa vez, irmão, que uma irmã, bem senhorinha ela, evangelista da nossa igreja lá do estado de Sergipe, tem um marido, irmã, atribulado. Ela disse assim para mim: pastor, eu não aguento mais esse homem. E eu disse assim: irmã, Deus manda dizer que em uma semana ele vai ferir seu marido, ele vai dar um basta. Irmão, passou uma semana, o homem começou a morrer dentro de casa, a botar sangue. Ela: Jesus, misericórdia. Eu disse assim: irmã, se você ama o seu marido, lute pela vida dele. Agora não fique o tempo todo dizendo que não aguenta mais, que Deus vai agir, pedindo a Deus justiça, porque Deus faz justiça, irmão. Deus, Ele faz, irmão. Você sabe por que Deus, Ele faz? Porque a gente não serve um Deus de pedra, não, irmão. A gente serve um Deus que é invisível, porém real. Você não está na presença de um Deus que tem ouvido e não ouve, não. Você não está na presença de um Deus que não entende a sua situação, não. Deus conhece as suas limitações e Ele sabe até onde você pode suportar. Só que eu quero que você entenda que é necessário você tirar o seu olhar de você. Tire o seu olhar de você. Coloque o seu olhar no Senhor. Porque o nosso maior erro é a gente querer olhar muito para a gente e esquecer de que nós temos alguém que está acima de nós, seja aqui na terra ou seja no céu. O nosso maior erro, irmão, é não entender que nós precisamos muitas vezes diminuir, irmão. Glória. Irmãos, quando Elias recebeu a ameaça de Jezabel, a Bíblia vai nos contar que ele deixou para trás o seu moço, seguiu o caminho do deserto, e ele ficou 3 dias na caverna. E sempre ele orava e dizia: Senhor, para mim já basta, já é o fim, Senhor, porque eu não sou melhor. Olha ele colocando ele como centro de tudo. Eu não sou melhor do que os meus pais, toma a minha vida. Olha a profundidade disso aqui. Aí, sempre ele orando e dizendo: Senhor, os teus
profetas derrubaram teus altares, se prostraram diante de Baal, quebraram o teu concerto. Deus disse assim: Elias, você não é o único que está passando por isso. Ainda tem 7.000 que estão na mesma situação. Você sabe qual é o nosso problema? É achar que só a gente sofre, só a gente está passando pela mesma situação, só a gente está enfrentando o inimigo, que só a gente está diante da fúria do mar, que só a gente está enfrentando o caos. Existem pessoas que estão em uma situação pior do que a sua e você não está percebendo. Sabe por quê, irmão? Acabou o tempo que a gente olhava um no olho do outro. Hoje em dia é tudo isso aqui, esse demônio aqui chamado celular, é que está distanciando pessoas que estão convivendo na mesma casa, na mesma família, irmão. E me preocupa, sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas não sentem mais os sentimentos das outras como antes. Não existe mais culto familiar entre crentes dentro de casa. Antigamente as pessoas se reuniam na sala da casa para fazer culto, irmão, para adorar a Deus, para ler uma palavra. Até mesmo antes do partir do pão, as pessoas se reuniam para buscar. Hoje em dia, irmão, procure, que é uma raridade, é como uma pedra escondida por debaixo do lamaçal. E a gente precisa entender, irmãos, que nós ainda somos igreja, nós ainda somos família. Não é só você que precisa de ajuda, não é só você que precisa de apoio. Tem gente também que precisa, tem gente também que conta com você, tem gente que está numa situação pior do que a sua, irmão. Só que eu não quero entender que Deus muitas vezes usa a minha dor como uma oportunidade de curar a dor de alguém. Por quê? Porque a minha dor muitas vezes tem sido maior do que o meu propósito. Só que Deus está mandando dizer para esta igreja, verso de número 5: lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Irmão, arrependimento está intimamente ligado com mudança. E toda mudança é incômoda, porque quando Deus resolve mudar a vida de alguém, não ache que vai ser um passe de mágica, não ache que vai ser da noite para o dia, mas Ele vai mexer com cada detalhe, e isso vai doer, porque quando toca na ferida, meu irmão, o negócio fica estreito. E eu quero que você entenda isso aqui. Lembro de uma certa vez que uma serva de Deus levantou no meio do povo e disse para mim: Deus manda dizer que Ele vai mudar o cenário da sua vida, Ele vai mudar a sua vida. Eu saí dali sorrindo, irmão, de orelha a orelha. Eu fiquei tão feliz. Quando eu cheguei em casa, Jesus falou comigo: está preparado para o que eu vou fazer? Eu disse: Jesus, eu estou alegre porque eu sei que o Senhor vai mudar a história. Irmão, quando começou a mudança, irmão, foi choro, foi lágrima, foi dor, foi tristeza, foi aperto aqui, porta fechando aqui, foi estreito aqui, estreito ali. E eu disse: Jesus, eu não estou suportando. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes a gente quer experimentar a mudança, mas a gente não quer mudar, irmão. A gente quer viver o novo, mas a gente quer ficar apegado às experiências do passado, apegado às coisas velhas. Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou te chamando para viver o novo. É necessário estar aberto à mudança que eu quero fazer na tua vida. Escuta isso aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te. Arrependimento tem a ver com mudança de sentimento, mudança de atitude e mudança de pensamento. Eu preciso mudar o que eu penso com relação a Deus, com relação a mim e com relação ao meu próximo. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Tem gente que vai cantar aqui com a voz mais feia, mas Deus vai receber. Você sabe por quê? Porque quem louva é o coração. Irmão. Eu vi aquela irmã ali adorando com a alma, irmão. Não estou dizendo que a voz da irmã é feia, não. Me ajude. Eu vi aquela irmã adorando com a alma, meu irmão. Sabe por quê, irmão? Quando a gente se identifica naquilo que a gente está passando para a igreja, o negócio flui, irmão, o negócio toca a gente, a lâmpada se acende, você entende o negócio?
porque a gente está envolvido naquilo ali, então a gente sabe que aquilo tem a ver com a gente sabe que as nossas raízes estão sendo estendidas através daquilo ali, então a gente entende que é tempo de dar fruto, irmão. E eu quero te dizer uma coisa: seu fruto só vai começar a aparecer quando você entender que é necessário primeiramente florescer. Eu escolhi a voz para que vai dê fruto, diga fruto, e o vosso fruto permaneça. João capítulo 15. Não é sobre ter fruto, mas é sobre o fruto permanecer. Porque tem muita gente dando fruto, irmão, mas muitos já perderam o que conquistaram. Muitos já perderam aquilo que alcançaram, porque pararam de entender que não é só a necessidade de você receber, mas é a necessidade de você manter aquilo que você recebeu. E nessa igreja aqui de Apocalipse 2, João ele exorta o povo a se arrepender, porque o Senhor ele traz uma séria advertência. Ele diz: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal ou o teu candelabro, se não se arrependeres. A primeira coisa que eu vejo quando eu leio isso aqui é que os problemas daquela igreja são os mesmos do nosso dia. Porque a maioria das pessoas que estão suportando o sofrimento, irmãos, a maioria, não é todas, é porque elas esperam receber uma recompensa. Só que o que mais me incomoda é saber que grande parte das pessoas que é chamada de igreja dos nossos dias, que faz parte da família de Deus, elas estão mais preocupadas em serem reconhecidas pelo homem aqui na terra do que serem reconhecidas pelo Deus do céu. Grande parte das pessoas estão preocupadas com o cargo que elas vão ter, com os degraus que elas vão subir, com as bênçãos que elas vão conquistar, com as vitórias que elas vão alcançar, mas elas não se preocupam em saber o que é que Deus quer de cada uma delas. É muito fácil eu perguntar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Mas difícil é eu procurar saber o que Ele quer de mim, irmão. Porque não adianta, irmão, eu fazer um trabalho eficiente, mas eu não desempenhar um trabalho eficaz. Irmão, a igreja dos últimos dias, que tem sido conhecida pelo seu trabalho e pelas suas obras, tem feito um trabalho eficiente, mas não tem feito um trabalho eficaz. Um trabalho eficiente, irmão, é um trabalho de alguém que procura fazer tudo muito bem feito. Mas um trabalho eficaz é o trabalho de alguém que procura fazer tudo o que precisa ser feito. Eu quero te dizer nessa noite: queira aquilo que Deus quer para você. Aceite aquilo que Deus disse sim para você. Não queira mais, não queira menos. Queira manter o seu ponto de equilíbrio, porque Deus ele está vendo até onde você pode suportar. Irmãos, infelizmente o castiçal de muitos estão apagados, porque as pessoas não entendem a importância do que é ter o Espírito Santo, irmão. Tem culto de libertação, culto de família, culto